Beleza, pessoal. Hoje é a nossa 13ª aula. Nós fizemos vários estudos, já estudamos alguns conceitos de JavaScript, já fomos lá no React Native brincar lá com uma aplicaçãozinha de criação de controle de senhas. Eu sempre digo desde o começo que o método de trabalho nosso, de ensino, é o método construtivista. Como que é o método construtivista? É aquele que você faz na prática, né? Você vai pegando e vai montando um quebra-cabeça. A aula de hoje, a 13ª aula, que é a aula de hoje, é uma aula muito importante, porque é na aula de hoje que nós vamos fazer a conexão de tudo o que a gente já estudou até aqui. Então, hoje, além de construir o front-end de uma forma muito rápida para fazer o consumo da nossa API em Node.js que a gente desenvolveu, nós vamos fazer uma análise de tudo o que nós construímos. E se for parar para pensar, é um grande quebra-cabeças, mas no fundo, quando você começa a observar o mapa todo encaixado, né? Aí a gente olha e fala, cara, interessante, parece, não é difícil, é complexo porque são muitas informações, são muitos detalhes, e isso é que muitas vezes desanima, né? Isso que muitas vezes faz quebrar a cabeça e falar, cara, esse negócio não funciona, por que que isso não avança? E uma coisa que programador, no geral, tem é o seguinte: hoje em dia é muito fácil programar, porque está tudo aí na internet, está tudo no Stack Overflow, hoje tem um chat GPT para ajudar, porém, não adianta programar sem entender o que está fazendo, né? Tem muita coisa, tem muito programador que cria um monte de coisa, copia, cola, funciona, mas não sabe por que que funciona. E quando dá problema, não sabe também como que resolve o problema. E isso é uma coisa que é muito importante o programador, desde o princípio, já começar com a cultura de faz e sabe por que que está fazendo, certo? E o mundo da programação é muito complexo. Essa semana, por exemplo, o mundo da programação, essa semana, por exemplo, eu passei a semana estudando sobre certificado digital, criação de certificado digital, certificado SSL, tentando fazer toda a transformação da nossa API para o formato HTTPS. Eu tenho uma parceria aí com a Auri Júnior, a gente está utilizando uma API de WhatsApp para dentro dos nossos sistemas, e eu já descobri que em HTTP a API não é estável, ela dá bastante problema, e a gente tem que migrar ela para HTTPS, tem que ter o certificado digital SSL para poder fazer a coisa funcionar. Bom, a tela está compartilhada aqui, eu compartilhei a tela, sim ou não? Não, né? Não. Vamos lá, então. Tela compartilhada aqui. Tela compartilhada aqui. O que nós vamos fazer? Vou abrir aqui o meu Visual Studio Code. Meu Visual Studio Code. Vamos lá. Meu Visual Studio Code abriu aqui no meu segundo monitor. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Vou ter que mexer na resolução aqui do meu monitor. Não sei por quê. Monitor 2 aqui deu uma... Beleza. Resolvido. Então, sai fora. Vamos lá.
Traz aqui para a tela 1, nosso Visual Studio Code. Volta para 100%. Auri, aproveitando que você está aí, quer apresentar a galerinha para a gente aí? Os meninos que estão aí? O Henrique, o Sim, sim. Ronison. Nós temos o Ronson, né, que nós chamamos de engenheiro elétrico que é realmente a formação dele lá da empresa, né? Cara que gosta de mexer com hardware, né? Relógio de ponto, catraca, né? Parte de impressão, periférico servidor. Nós temos aí o Pedro Murilo, né? Que é o nosso desenvolvedor em evolução. Nós temos o Pedro Henrique, o Juscelino Henrique, né? Que é desenvolvedor também da parte front-end. E tá também em evolução lá conosco, né? Certo. Crescendo junto com os meninos. Então, eles hoje, todos eles atuam no suporte por conta da dinâmica da empresa, né? Não tem ainda um departamento só de desenvolvimento local, né? Uhum. Legal. Bacana. Sejam todos bem-vindos aí, viu? Sejam todos bem-vindos. Olha só. O que eu vou fazer hoje aqui, eu vou mostrar para vocês o resultado já de tudo que nós fizemos aqui durante essas últimas 7 aulas. Nós construímos uma API de CEP do zero, né? E eu vou mostrar aqui uma API de CEP, uma das mais utilizadas no Brasil, né? Que é a Via CEP. Então, o que é a Via CEP? É uma API para eu consultar meu CEP. Então, se eu digitar esse endereço aqui no navegador e colocar o meu CEP aqui, ó, então se eu colocar aqui 12.050.030, ele automaticamente já trouxe o endereço aqui meu, Vila Edmundo, Taubaté, São Paulo. Fala seu CEP aí, Auri Júnior. CEP. Fala aí, Auri. Tá mudo. Ah, tá. 68.459.210. Olha lá. Formato JSON. 7 de setembro, Belém, Tucuruí, Pará. Essa API, ela tem essa característica, você pode colocar aqui, não, eu quero em XML. Ó, XML. Legal. Então, você já trabalha com os dois formatos. Você pode utilizar, né? E como é que funciona isso, né? Como é que funciona isso? Na prática, a gente está aqui no front-end, consumindo essa API que está lá no back-end, está num servidor lá nessa empresa, né? Deram o nome dessa API de Via CEP, né? E com certeza lá eles têm um banco de dados, né? Não interessa qual que é o banco de dados, se é SQL Server, se é Postgres, se é MySQL, se é... Não interessa. Eles têm um banco de dados gigante lá, e esse banco de dados tem todos esses dados. Eles devem conseguir essas informações da base dos Correios, de algum lugar eles conseguem fazer essa atualização. Ou eles mesmos conseguem, ou eles fazem a consulta lá nos Correios e devolvem para a gente. Pode ser isso também, né? E nós decidimos para poder todo mundo entender como é que funciona uma aplicação web, né? Do zero, nós construímos um concorrente para o ViaCep. Nós construímos um concorrente para o ViaCep. Nós criamos a nossa base, a nossa API, publicamos no nosso servidor e já podemos utilizar ela aqui, ó. Então, se eu colocar aqui suporte.gsoft.com.br/tech, já vai abrir aqui o nosso front, né, que nós vamos construir hoje, de forma bem rápida. E também nós temos aqui API CEP, apicep.gsoft.com.br. Se eu digitar aqui CEP, ele vai ler todo o banco de dados, tem que ser HTTPS, porque eu já converti já para modo seguro. Então, ele já traz todos os registros da tabela do banco de dados que nós criamos, um banco de dados SQLite, um negócio bem básico. E se eu digitar o CEP aqui do Lucas Alberto, aqui no lugar da palavra CEP, aqui na rota, então eu vou buscar só o CEP do Lucas Alberto. Se eu digitar esse CEP aqui nessa página, né, ele vai buscar lá, ó, o CEP
do Lucas Alberto. Observe que no nosso banco de dados, a gente colocou um campo chamado nome. Quem que é o morador desse endereço aqui? Né? Então, como a gente criou a tabela é nossa, a gente põe o campo que a gente quiser. Né? Então, eu fiz aqui uma apresentação bem rápida para compartilhar com vocês, trazer alguns princípios aqui. Vocês estão visualizando qual tela aqui? É a tela que está... Eu estou visualizando a tela que tem é, a parte da informação da imagem com as linguagens e princípio do desenvolvimento web, né? Tá, Tem lugar de anotação então, nesse caso aqui, tem do que, slide. tem que passar para o outro lado aqui. Deixa eu ver aqui como que eu faço aqui para... Porque tem como compartilhar monitor, né? E compartilhar a janela. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar lá no monitor 2 mesmo. Não adianta não. Deixa eu pegar o zoom aqui, deixa eu ver como é que o zoom vai... Ver aqui, você zoom. Vamos dar um stop share aqui no zoom. Deixa eu ver aqui, opções avançadas de compartilhamento. Funcione não. Compartilhar. Ao compartilhar, ele tem a opção aqui de compartilhar screen 2. Então, aí, agora sim. Então ele vai... Agora vocês estão vendo a tela cheia, né? Sim. Beleza. Então, eu fiz aqui de forma bem rápida, tá, gente? Princípios do desenvolvimento web. Princípios básicos, né? Lembrando que sempre o nosso treinamento sempre foi Uai, Gil, baseado. acho que parou o compartilhamento aí. Deixa eu ver. Screen 2, share. Foi? Agora. O nosso foco sempre foi entregar uma informação para quem nunca viu nada de programação, né? Então, para quem já tem uma noção aí, né, releva, né, para a gente poder, toda vez, cada aula, a gente vai reforçando, todo mundo vai pegando melhor o que está acontecendo. Dessa forma, quem entra depois consegue também absorver bastante coisa. Então, vamos lá. Princípios básicos do desenvolvimento web. Todo sistema web depende, no mínimo, de 2 aplicações. Então, esse é o primeiro princípio, né? Ou seja, tem uma aplicação rodando no back e uma aplicação rodando no front. A aplicação que roda no front é o celular ou é o navegador, né? Segundo princípio, o front nunca acessa o banco de dados diretamente. Ou seja, o front, o navegador, né, nunca vai acessar diretamente o banco de dados que está lá no servidor. Numa aplicação desktop, como nós temos hoje, nossos sistemas, nas lojas, nas empresas, supermercados, padarias e tudo mais, eu e Auri Júnior, o nosso sistema acessa diretamente, tem uma conexão direta com o banco de dados. Então, quando cai a rede ali, o caixa lá, o PDV no caixa lá, ele não funciona, porque a conexão parou, né? A conexão parou, é um acesso direto ao banco de dados. No caso de uma aplicação web, o front nunca vai acessar diretamente o banco de dados. Gil, mas um celular acessa o banco de dados? Sim, acessa o banco de dados local, porque no caso de um aplicativo de celular, você pode desenvolver ele acessando diretamente o back, acessando as informações lá no back-end, mas o ideal é você ter um banco de dados local no celular para fazer a sincronização e você ter acesso às informações, mesmo que o servidor esteja fora, mesmo que você esteja sem internet no celular, você consegue acessar os dados que já foram sincronizados. Terceiro princípio básico, o back-end é o responsável para acessar o banco de dados. É por isso que nós chamamos o back-end de API. Eu acessei aqui a
essa via CEP, né? Essa API via CEP, né? E ela, por que ela é uma API? Porque ela é uma interface de programação, né? Ela é uma interface de dados, ou seja, eu consigo ir lá naquele servidor, trazer os dados. Não interessa se eu estou programando com JavaScript, com Node, com TypeScript, com Delphi, com Java, com C Sharp, não interessa. E por que qualquer linguagem de programação pode acessar essa API? Exatamente porque a API ela tem o quarto princípio, que é a comunicação entre back e front vai ser sempre utilizando a comunicação REST, que é o protocolo HTTP. O protocolo HTTP, se você estudar a história dele, você vai ver que o cara que criou o protocolo HTTP, ele criou porque naquela internet dos anos 50, né, 50, 60, a internet que existia naquela época era extremamente limitada. Então, eles precisavam de algo que fosse viável para que houvesse essa comunicação. E aí, aquilo que foi criado lá no passado, né, para viabilizar o funcionamento da internet naquela época, né, essa comunicação de dados entre dois dispositivos remotos, o que aconteceu? O protocolo HTTP ele nunca foi superado. O protocolo HTTP, eu pego todo tipo de informação, transformo ele em texto, e muitas vezes esse texto é compactado e ele vai lá de um computador para outro, por isso é o modo mais rápido de comunicação. Quando a gente fala de comunicação REST, a gente está falando que vai trafegar entre o front e o back um JSON ou um XML. Então, por exemplo, o que é o JSON? É aquele arquivo que eu mostrei ali quando eu fiz a consulta do via CEP, né? Eu consultei ali o CEP do Auri Júnior, mostrou ali um JSON. Ou seja, um bloco de texto ali especificando endereço, Avenida 7 de Setembro, bairro tal, número tal, cidade, Tucuruí, CEP e assim por diante. Então, é um bloco de dados, né, que representa um registro de uma tabela de um banco de dados. Então, a comunicação entre servidor, entre front e back, sempre vai ser via JSON ou XML. XML está sendo descontinuado. XML, no caso do governo hoje, nota fiscal eletrônica, ponto fiscal eletrônico, né? Tudo é via XML. Mas é um formato que tende a ser descontinuado, né? O JSON é o mais utilizado hoje no mundo, né? É mais rápido, é mais fácil, é mais poderoso de implementar e pode ser compactado, mas ele não é o mais rápido de todos. Né? Semana atrás, aí, uns 15 dias atrás, eu estava estudando sobre as tecnologias que são 100 vezes mais rápidas do que o JSON. Tá? Então, tem muita coisa, muita novidade, muita forma chegando aí que vai ajudar a acelerar ainda mais esse processo de transferência de dados. Né? Então, resumindo tudo aqui, os princípios, nós temos o front-end, que é um navegador ou um celular, né? Ele manda a informação, ele fala assim, estou mandando o meu CEP aí para você, para a API. Eu gosto de chamar a API de tradutor, né? Porque se eu chegar no Japão e precisar falar com um japonês, eu não sei falar japonês, mas se eu tiver um tradutor no meio do caminho, então, lá comigo, vou falar para o tradutor. Eu fala para ele aí que eu quero vender um software para a empresa dele. Aí ele traduz para o japonês, legal. Aí o japonês pergunta para o tradutor, mas que tipo de software é que ele faz? Em que linguagem? Aí o tradutor vem e me fala, ele tá querendo saber qual é. O tradutor vai lá no japonês. O japonês é o banco de dados. A API ali, né, é o tradutor, é o cara que fica nessa ponte fazendo a tradução para que todos os sistemas de qualquer dispositivo, de qualquer linguagem, de qualquer sistema operacional
possam se falar. Então, quando um web browser, ou uma aplicação desktop mesmo, né? Ou um aplicativo, né? Via internet, solicita uma informação para o servidor, ó, mandou o CEP para cá, ó. Ei, me dá o endereço desse CEP aí que eu estou mandando para você. Aí o servidor fala, o programa que está aqui, né? No servidor vai no banco de dados, que também deve estar dentro do mesmo servidor ou de um outro servidor, e devolve todos os dados via JSON. Então, o front manda via JSON e o server recebe via JSON, tá? Então, numa estrutura de cloud como a Amazon, por exemplo, né, a aplicação servidora, essa que a gente construiu aqui, ela está em um servidor Linux. Se tivesse uma imagem para armazenar, né, ela está em outro servidor, e o banco de dados está em outro servidor, tudo dentro de um complexo de servidores. Então, a aplicação back-end, isso aqui eu peguei da internet, então está um erro de português aqui. O back-end foca na construção das ferramentas que fornecerão os dados para a interface, né? E normalmente faz a comunicação direta com APIs externas e banco de dados. Linguagens utilizadas aqui. E o front-end foca no layout, nas animações, nas imagens, na beleza do negócio, né? Organização do conteúdo, navegação, tudo que é visual. E as linguagens mais utilizadas, HTML, CSS, JavaScript. Lembrando que HTML e CSS não é linguagem de programação, né? É linguagem de marcação, e o JavaScript é uma linguagem de programação. Então, mais uma vez, para reforçar, aqui o cliente solicita para o servidor vai no banco de dados, o banco de dados, né, entrega essa informação de volta, o servidor entrega essa informação do banco de dados de volta para o cliente. Então, nós costumamos chamar toda aplicação front de client-side, que side em inglês é lado, o lado do cliente, server-side, o lado do servidor. Então, o servidor cuida da regra de negócio, client-side cuida da parte visual do sistema. É por isso que quando a gente começa a desenvolver aplicações web, muitas pessoas se identificam só com o back-end. Cara, eu gosto do back-end, eu gosto de criar a inteligência do sistema, eu gosto de fazer o negócio lá, a regra, eu gosto de fazer a coisa lá, a inteligência do negócio. Já outros dizem, cara, eu prefiro ficar aqui no front-end, eu prefiro fazer a tela, deixar um negócio bonito e tal, porque é o que o usuário vai utilizar. Os dois lados são importantes, né? E o que o cliente vê é o front, né? Mas o front não é nada sem o back. O que o back-end em Node.js, né, em JavaScript, né, o que ele contempla? Ele tem que necessariamente fazer a comunicação HTTP, né? É o back-end que tem uma estrutura HTTP, que nós utilizamos uma framework chamada Express. A gente define o formato do tipo de arquivo que a gente vai trabalhar, a gente fala que é o JSON. A gente tem que estabelecer as rotas. Como assim as rotas? O endereço que a gente vai acessar, né? Eu coloquei ali API CEP, .gsoft.com.br barra o CEP. Isso é uma rota, né? Se eu colocar barra CEP, ele traz todos os endereços. Se eu colocar o meu CEP, ele busca só o meu CEP. Então, cada um é uma rota diferente. O servidor, o back-end, precisa fazer a conexão com o banco de dados. O servidor precisa conhecer os verbos HTTP, que é para fazer as consultas, get, post, put, delete, isso eu vou mostrar na prática. O servidor precisa ter a segurança, que é o CORS, só mostrando para vocês entenderem, e também o HTTPS, que é uma coisa que não é obrigatória, né? Mas para sistemas robustos, né, sistemas reais, a gente precisa trabalhar com HTTPS. E o que o front-end tem? O front-end tem a estrutura, né, o layout da página, isso é feito com HTML, o design, o estilo com CSS, e os scripts, né, que é a interação dentro do HTML, eu coloco o JavaScript para fazer a interação do usuário com a API, né? Então, nós estamos focados em JavaScript, né? Por quê em JavaScript?
Porque JavaScript e TypeScript, que é a mesma coisa, o TypeScript só é encorpado, né? Mas é o JavaScript, a gente trabalha em conjunto. O Node.js é utilizado no back-end, né? E para o front-end web, a gente usa o React. E para o front-end mobile, a gente usa o React Native, né? Então, é isso, em resumo, é isso que a gente tem aqui. Bom, vamos para a prática, então. Vou parar aqui e vamos botar agora a mão na massa. Vamos lá. Nosso nosso back-end aqui, vou mostrar para vocês. Então, na aula 12, deixa eu ver aqui, aula 12, selecionar a pasta. Aqui está no padrãozinho, simplesinho, bem básico. Então, eu falei para vocês que uma aplicação back-end em Node, né? Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, por favor, só abrir o microfone e falar aí. Então, quando nós construímos a nossa aplicação back-end, a gente basicamente cria uma variável para utilizar o Express, né? Depois a gente fala que o Express vai usar o JSON, né? E a gente vai usar as rotas e vai escutar aqui na porta 6000 tudo. Gil, Fala. vou atrapalhar aqui, tá aparecendo sua imagem. Oxi. Vocês têm que falar rápido. Deixa eu parar. Cadê o compartilhamento aqui? Estão vendo agora, né? Ainda não. Não estão vendo o monitor 2? Não está compartilhando, aí não vai Eu ver tô mesmo. vendo. Tem esse defeito aí, quando não compartilha, não vê, não. Vamos lá. Então, basicamente aqui, ó, repetindo aqui, ó, nessa pasta aqui, aula 12, né? A gente construiu aqui, nós temos o arquivo index.ts, que é de TypeScript. Nós temos o arquivo model, BD, e o arquivo rotas. Basicamente isso. Então, a gente criou o index, onde a gente instancia uma variável aqui do tipo Express, né, da biblioteca Express. Essa app do Express define o formato de arquivo, então vai ser do tipo JSON e não XML, né? Agora vocês entendem melhor. Para que esse express.json? Para dizer que a comunicação entre o back e o front vai ser via JSON e não via XML, tá? Que é aquele outro formato que eu mostrei para vocês ali. E eu preciso dizer que a minha aplicação vai usar as rotas, né? Quando eu falo que eu vou usar o router, ele está, na verdade, indo lá no arquivo de rotas, que é esse aqui, para poder ler todo esse arquivo de rotas aqui. Então, e o index, essa aplicação, essa app aqui, ó, representa, né? Representa o ouvinte, né? Esse método listen aqui vai ficar escutando na porta 6000 tudo que o front mandar pro back, ele vai ficar escutando. Então, tudo que alguém solicitar para o back vai chegar aqui. Então, deixa eu pegar aqui executar aqui o terminal. Vou executar aqui o terminal e vou digitar aqui npm start para startar a nossa API. Vamos ver se ela vai rodar aqui. Não foi esse mesmo. Foi o outro. Deixa eu abrir aqui de novo.
Beleza. Então, a aula 11 aqui é basicamente a mesma coisa que está lá. Aqui só está incluído o certificado digital, que eu já adicionei, né? E aí eu vou pegar aqui, ó, e vou executar aqui, ó, npm start. E aí ele vai rodar aqui o nossa aplicação. Então ele já disse aqui, ó. Vamos aqui. Ó, API de CEP TechTeams rodando na porta 7851. Tá aqui. Aqui eu estou usando a porta 7851. Então, como que eu utilizo essa API na porta 7851? Basta digitar localhost 2.7851/CEP. Então, aqui o que ele fez? Quando eu digitei /CEP, agora eu vou mostrar no código-fonte o que aconteceu. Vamos lá. O que aconteceu? Quando o navegador aqui nosso executou localmente, na minha máquina local, localhost significa o meu computador local aqui, não é um servidor em nuvem, não é um servidor na GSoft, é um servidor aqui. Localhost 7851, ou seja, a porta que o nosso servidor está executando essa aplicação. Na rota /CEP, o que ele faz? Então, chegou aqui, ele escutou aqui que chegou uma requisição. Quando ele chegou aqui, ele foi lá para o router. Quando ele entrou aqui no router, ele veio para esse arquivo de rotas aqui, ó. Chegou aqui no arquivo de rotas, ele checou o router.get. Então, quando eu falei naquela apresentação que os verbos HTTP são get, post, put, delete, cada um faz tem uma funcionalidade. O get é para consulta, é o front-end consultando lá no servidor. Então, ele está fazendo uma chamada get. Se o front-end estiver gravando uma informação no servidor, vai ser post. Se o front-end estiver apagando uma informação no servidor, vai ser delete, né? Se o front-end estiver alterando uma informação no servidor, vai ser put. Então, aqui na nossa API, no arquivo de rotas, nós só temos duas entradas aqui, ó, get. Tem uma get com a rota /CEP e tem uma get com a rota onde eu passo uma variável. E essa variável, na verdade, é o CEP que a pessoa vai informar. Se a pessoa passar a palavra CEP, ele vai buscar uma função chamada getEndereços. Se eu clicar nessa getEndereços aqui, ó, ele vai me levar para esse arquivo de funções aqui, ó, modelbd. E a função getEndereços vai lá no banco de dados e faz assim, ó, select asterisco from CEP. Mas peraí, esse select asterisco from CEP está em qual banco de dados? Ele está pegando o DB, né? Mas quem que é o DB? O DB é um CNEX, uma conexão da biblioteca CNEX. E o CNEX config, ele está aqui, ó, CNEX file tf. Aqui no CNEX, eu estou dizendo que o meu banco de dados é um SQLite 3 e que ele está aqui na minha pasta bd cep s3 db. Então, se eu for aqui dentro da minha pasta aqui, ó, se eu abrir aqui, ó, a minha pasta de GSoft projetos web TechTeams aula 11, tem a pasta BD aqui dentro e aqui tem um arquivo CEP S3DB. Então, aqui dentro, nós fizemos isso juntos, né? Nós, no banco de dados SQLite,
cadastramos aqui os nossos endereços, né? Cadastramos os nossos endereços. Então, só esses endereços que a nossa API vai conseguir entregar de informação lá no front-end. Por isso que quando eu digitei aqui a rota 7851/CEP, ele foi lá e deu um select asterisco, ó, select asterisco from CEP. Então, ele foi lá e buscou tudo. Mas se eu colocar, na rota, se eu colocar o meu CEP, ele vai buscar a função getEndereço/CEP. E a função getEndereço/CEP faz diferente. Select asterisco from CEP where CEP igual ao CEP que foi passado na rota. Então, se eu vier aqui e colocar aqui a rota aqui, o endereço aqui do Nicolas, aqui na rota, pronto, já estou trazendo somente o endereço do Nicolas Tarek. Beleza? Bom, isso é a nível de API, né? É a nível de API. Então, o back-end, em resumo, é isso. Tem um index que carrega o protocolo HTTP com o Express, instancia aqui na porta 7851 e fica ali ouvindo. Isso aqui é um certificado digital que eu coloquei para comunicação HTTPS, segura, criptografada. E quando a requisição chega aqui, vai para a rota, ele verifica se ele passou a palavra CEP ou se ele passou um CEP digitado de alguém. Se ele passou a palavra CEP, ele vai pegar o método getEndereço-CEP e vai dar um select asterisco from CEP, que se eu for lá no banco de dados, eu posso fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer um select asterisco from CEP. Ou, se ele for nessa segunda opção, ele vai fazer diferente. Vai fazer, ó, select asterisco from CEP, where CEP igual a... Deixa eu pegar um CEP aqui, pegar o meu, 12.050.030, ele vai buscar somente o CEP do Gil de Clay. Beleza. Então, a nível de back-end, o que nós temos é isso. Agora nós vamos construir o front-end. E aí, hoje, fazer front-end na mão, hoje o front-end você constrói com muita facilidade, né? Principalmente com a ajuda do ChatGPT. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode construir isso da forma mais rápida possível. Qualquer estrutura que vocês quiserem, com a ajuda do ChatGPT. É claro que o ChatGPT não vai substituir, mas ele vai acelerar muito esse desenvolvimento. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos focar agora aqui. Expliquei o front-end, eu subi o o back-end, né? Expliquei o back-end. Esse back-end aqui, todinho, eu publiquei ele lá no servidor da Gsoft. Então, quando eu digito apicep.gsoft.com.br, a porta, e o CEP aqui, ele busca já do back-end lá do servidor da Gsoft, e não do meu aqui no meu computador. Quando eu digito /CEP, ele vai lá no servidor da Gsoft e busca, pode ver que tem até mais dados lá, né? Porque está acessando o banco de dados que está lá na Gsoft. Então, eu fui no meu servidor, na Hostinger, né? Lá de domínios, criei um subdomínio para o meu endereço e vinculei esse subdomínio lá para o meu servidor na Gsoft. E ao invés de colocar o IP do meu servidor aqui, se eu quisesse colocar o IP aqui, eu prefiro colocar um nome, tá? Isso resumindo o que já aconteceu lá atrás, nas aulas anteriores. Nos vídeos aí, no meu canal, aí vocês vão conseguir entender tudo isso. Então, vamos pôr a mão na massa. Vamos construir esse negócio aqui. Como que a gente constrói uma página, né? Então, olha só. Se vocês observarem bem, eu vou pegar aqui o ChatGPT aqui, ó. Então, aqui no chat aqui, eu vou pedir para ele o seguinte. Vou pedir para ele construir
uma página, tá? Com algumas características. Eu vou abrir aqui o Delphi, eu estou aqui com o Delphi aberto, e para quem tem uma noçãozinha básica de Delphi, sabe que o Delphi tem a forma de você organizar layout, o front-end é layout, né? E no Delphi, a forma de você estruturar uma tela é com panels. Olha só isso aqui, ó, panel. Então eu coloco um panel aqui, vou até colocar uma cor aqui, deixa eu aumentar a fonte, rapidão. Fonte, color, vou botar aqui uma cor aqui bem cinza aqui, pá. Alinhamento no topo. Então, não, botei a cor, foi no formulário. Vamos lá. CL, BTN Face. Vamos colocar uma cor aqui no panel. Vou pôr aqui. Olha só. Se vocês forem analisar bem, entendendo isso aqui, fica muito mais fácil a estrutura de páginas, né? Então, olha só, o que eu tenho aqui, ó? Eu vou subir aqui, ó. Eu vou colocar esse panel aqui. Eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, ele duplicou, mas eu vou alinhar esse outro panel lá para baixo, vai ser o bottom. E eu vou colocar um outro panel no meio, central. Ó, central. Então, vou pegar aqui e vou dizer para ele que ele é centralizado. E a cor desse panel do meio aqui eu quero amarelo. Bem chocante aqui. Então, aqui eu tenho 3 panels. Então, quando eu vou construir uma página HTML, eu preciso entender que aqui eu tenho vários panels, vários. No HTML, a gente chama isso de div, né? Então, quando a gente tem uma noção básica de HTML, a gente sabe que cada estrutura dessa aqui, ó, esse Lucas Alberto aqui embaixo, ó, aqui embaixo, essa estrutura aqui, com esse input aqui dentro, ó. Então, isso aqui é um input, né? E isso aqui atrás é um panel, é uma div. Então olha só. Se eu quisesse colocar um input aqui dentro do Delphi, ó, então eu teria que vir aqui e colocar o input aqui, ó. Então isso aqui é um input, né? Então, se for parar para pensar, a gente tem aqui, ó, vários inputs. Então eu tenho um input para colocar o CEP 12.050.030, clicou em buscar, ó, já mudou aqui para o meu endereço aqui. Então, para eu construir isso aqui, nós vamos fazer da forma dinâmica, né? Método construtivista, vamos lá. Como que eu vou falar aqui para o ChatGPT? Vou falar assim, ó, construa uma página HTML com fundo cinza, uma div, olha só, que no Delphi seria o panel, né? Então, é um container para eu colocar coisa dentro. Uma div centralizada, cadê? Uma div centralizada, no meio da página, de cor cinza claro, e dentro dela, mais uma div no topo, aqui, ó, essa, agora, poxa, eu estou atrapalhado aqui com esse Delphi aqui. Aqui dentro, onde está o CEP aqui, ó, e esse botão, tem uma outra div. Então, acabei de mandar ele construir a div do fundo aqui,
essa aqui, ó. E agora estou mandando ele construir essa div aqui no topo, que essa div do topo é onde vai ficar o CEP. Então, olha só. E dentro dela, mais uma div no topo com cor cinza escuro. Cinza escuro. E um botão, e um input, e um botão verde. Dentro dessa div central, eu quero 4 inputs. Eu posso colocar campos, tá? 4 campos. Sendo eles, olha só, sendo eles endereço, bairro, cidade e UF. Olha só. Sendo eles endereço, bairro, cidade e UF. Então, olha só. Essa div no topo aqui e um input chamado CEP e um botão verde. Dentro dessa div central, eu quero 4 inputs, sendo eles endereço, bairro, cidade e UF. Legal. Vamos dar play aqui e vamos ver o que ele vai fazer para a gente aqui. Vamos ver se ele vai acertar de cara aí. Fala, Nicolas. Em 1914 não tinha isso, né, Gil? Pra gente. Não tinha, irmão. Não tinha. Eu tô indo deixar minha filha num evento aqui e volto, tá, gente? Mas, ó, muito bom. Se eu voltar logo, eu tento entrar novamente, tá bom? Obrigado, gente. Valeu, irmão. Vamos ver aqui como que ele fez aqui Vou copiar o código aqui do ChatGPT, pessoal. Vou para dentro do meu Visual Studio Code. Vou abrir um novo aqui. E dentro da nossa pasta aqui da aula 13 de hoje, vamos salvar esse arquivo lá. Então, Gsoft, projetos web, TechTeams, aula 13. Vamos selecionar essa pasta aqui e vamos criar um novo arquivo. Ó, olha só. Vamos criar um novo arquivo. Esse arquivo vai se chamar index.html. Aqui eu vou colar todo o código aqui. Antes de colar, eu vou digitar aqui HTML5. Porque aí o meu VS Code já monta a estrutura aqui para a gente. E aí eu vou colar. Deixa eu colar num outro aqui, só para eu poder pegar aqui como que ele está. Então, aqui ele tem um head dele aqui. Dentro do head dele aqui, ele colocou o CSS. Então, eu vou no head do meu aqui, no head, né? Eu vou pegar aqui e vou colar. Ó. Ele colocou o CSS aqui dentro. Já já a gente explica isso aqui. Para quem não tem noção nenhuma de HTML, tá? Que a gente, como eu disse, estamos fazendo aqui do zero. Agora eu peguei todo o bloco que está dentro do body aqui, ó. Abri o body e fechou o body. Então, vou pegar aqui, ó, abrir o body, fechou o body, vou colar. Vamos ver o que virou isso aqui? Botão direito aqui, abrir no Explorer aqui, vamos rodar o nosso HTML. Olha, olha como que ele entendeu aqui o nosso, o nosso formulário. Ficou até bonito, né? Ficou mais bonito que o... Bom, ele não separou o CEP como ele separou aqui, né? Nesse caso. Para a gente não fugir, né?
do foco aqui, como a ideia é fazer o negócio ao vivo e a cores, vamos seguir. Vamos seguir, tá? Eu posso corrigir isso na mão, por isso que é importante, né, ter a noção básica, né, do HTML, né, de como é que isso aqui funciona. Então, vamos ver esse código-fonte aqui. Então, nós não estamos fazendo nada em React, está fazendo para o nosso primeiro front-end totalmente HTML. Chegar no React sem entender o básico de HTML fica difícil. Então, olha só. Explicando aqui o código, né? Então, o HTML é new file, ind.html. Vamos aqui. Opa, não é isso que eu quero. Quando eu digito aqui HTML, ó, ele me dá a estrutura base de um arquivo HTML. Acredito que todos vocês conheçam isso aqui, né? Então, um arquivo HTML, basicamente, ele tem head, né? Que é tudo que está no cabeçalho, body, né? E tem aqui a tag HTML aqui, ó. Então, ela começa com a tag HTML e termina com a tag fecha HTML. Então, são blocos aqui. Então, eu tenho um bloco do cabeçalho e o bloco do corpo da página HTML. Tudo que eu escrever no cabeçalho não vai aparecer na página. O que vai aparecer na página é só o que eu escrever no corpo. Se eu escrever aqui, estamos estudando front-end. Vamos lá. Se eu rodar esse ind HTML aqui, a única coisa que vai aparecer na minha página é isso aqui. Estamos estudando front-end. Então, o que eu coloco no head não faz diferença nenhuma, né? Gil, e para que serve o head, então? Para definir, por exemplo, definir o tipo de caractere, por exemplo, vai permitir acentuação, não vai permitir, compatibilidades com navegadores, tem várias informações que vão ser colocadas aqui, né? O title, aqui o title da nossa página, então se a gente colocar aqui o title aqui no head, né? Então se a gente abrir lá de novo, lá no navegador, o ind HTML, a gente vai ter lá o título da nossa página aqui, ó, formulário de endereço lá, ó. E observa que ficou truncado lá, né? Ficou truncado lá a acentuação, ó, formulário de endereço. Isso foi colocado aqui dentro do head aqui, ó, do head. Bom, então, e aí eu tenho a linguagem HTML, né? Que eu posso colocar aqui, ó, H1, fecha H1. O que é isso? Então, quando eu vou conhecendo ó, ficou o H1, ficou em negrito, grandão, né? Se eu colocar aqui H2, já vai ficar menor, H3 vai ficar menor ainda, H4 e assim por diante. Então, se eu rodar aqui, ó, vai só diminuindo. E se eu escrever 2 vezes aqui, ó, linha 2, então, esse aqui é o H1 e esse de baixo é o H2. Se eu for lá e executar de novo, apareceu aqui linha 2, né? Então, nós temos vários comandos várias tags, a gente chama isso aqui de tag, que é o básico para construir um layout, uma estrutura HTML. Então, dentro do nosso aqui, nós temos o head, nós vamos ignorar tudo que está dentro do head, porque nesse primeiro momento, porque o nosso foco é o body, é isso aqui, ó. Como que ele montou esse formulário de endereço para mim, né? Então, o que que ele fez aqui, ó? Primeira coisa que ele fez, ele criou um panel, ó. Ele criou um panel e pode ver que esse panel começa com a palavra div. Então, não vou mais usar a palavra panel, tá? Vou usar container ou vou usar div. Então, ó, esse div, ele começa aqui e termina aqui. Ou seja, tudo que está aqui dentro está dentro
dessa div cinza clara. Então, se eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, o botão, né? Vou pegar aqui o botão, vou tirar ele daqui, ó. O botão ficou lá no final, né? Poxa, eu não quero o botão no final, né? Eu quero o botão abaixo do campo CEP. Então, eu vou pegar aqui, ó. Ele criou aqui, ó, label for CEP, tipo, input type text CEP, nome CEP. E agora eu coloquei o botão aqui. O que vai acontecer? Vou dar um refresh aqui. Então, o botão agora ficou abaixo do CEP. Bom, cada input aqui, ó, né? Cada input é uma linha dessa aqui, ó. Input do tipo texto, e o nome desse input se chama CEP, e aqui ele usou a referência name, mas normalmente a gente usa isso aqui, ó, placeholder. Ó. E aí, na web, normalmente, a gente não usa assim, né, mais, né? O label, ele fica dentro mesmo do próprio input. Quando a pessoa vai digitar o CEP, aí substitui, aí apaga aquela informação, né? Bom, vamos lá então. Vamos continuar aqui a nossa construção aqui. Então, dentro do container principal, o maior, ele fez uma outra div que ele chamou de header e colocou lá formulário de endereço. E está aqui, ó, formulário de endereço, né? Só que, poxa, Gil, esse formulário de endereço não poderia ficar centralizado, né? Não poderia ficar centralizado. Aí a gente começa a falar com o nosso estilo, né? Então, o que ele fez aqui, ó? Ele criou um estilo chamado body e disse que a cor de fundo, background color, é essa cor aqui. E eu posso mudar essa cor se eu quiser, ó. Posso clicar aqui, ó, e vir aqui, colocar um pouco mais escuro aqui. Acabei de colocar, ficou bem escuro mesmo. Se eu der um refresh na página, pronto. Agora todo o background realmente está cinza escuro, né? E aí, cada objeto, cada div, ó, cada div possui uma class. Então, todas elas aqui, ó, foram chamadas de form group. Form group, form group. Todas elas ficaram com essa form group. E aí, ele tem aqui, ó, ele tem aqui um estilo para o form group, que basicamente ele definiu uma propriedade aqui, margem inferior 20 pixels. Ou seja, ele definiu uma margem inferior aqui para cada div de cada input. Se eu fizer aqui 50, vamos ver o que vai acontecer aqui se eu colocar margem bottom 50. Olha lá, ó. Aumentou a margem. Poxa, mas eu não quero isso. Ficou feio. Deixa eu voltar aqui então. Voltar aqui para 20, né? E retornou aqui bonitinho. Talvez não, né? O botão aqui, ó, ele está colado no CEP. Eu não queria que ele ficasse colado, né? Então, vamos ver qual que é o estilo do botão. Provavelmente é esse aqui, ó. Cadê você? Button. Ó, o botão tá aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou adicionar aqui um margin bottom e vou dizer que ele é de margem top, né?
Não quero o botão, eu quero margem top de 20 pixels. Pronto. Acabei de colocar, vou dar um refresh aqui, prontinho. Já consegui afastar um pouquinho o botão enviar, né? Show de bola. Uma outra coisa aqui que a gente pode fazer é... Só um minutinho aqui. Uma outra coisa aqui que a gente pode fazer no nosso formulário é... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, H2... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. H2. H2. Formulário de endereço. Deixa eu ver se eu tenho... É isso mesmo. Eu vou pegar aqui, pessoal. Vou utilizar aqui uma... Aqui dentro do H2 aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu quero colocar um estilo pro H2. Eu quero que ele fique centralizado. Então, eu vou fazer assim, ó, H2 class é igual... Eu vou dar um nome para o estilo aqui. Eu vou colocar título, por exemplo. Esse é o nome do meu H2 aqui, desse título aqui, formulário de endereço. Então, aqui dentro dos estilos aqui, eu vou adicionar, né? Vou copiar de um aqui. Ó. Então, eu vou adicionar um estilo chamado título. E aí, o que eu quero com esse título aqui? O que eu quero, basicamente? Eu quero centralizar ele, né? Então, eu vou pegar aqui, eu posso mexer eu posso mexer no tamanho dele, se eu quiser. Eu posso mexer em qualquer coisa que eu quiser aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar um text align aqui, ó. Text align igual a center. Ou seja, eu quero que a única coisa que esse estilo título tenha é a centralização do texto. Então, aqui nós temos agora o título nosso centralizado. Gente, tem uma coisa que faltou aqui, ó, que foi o nome do morador, né? O nome do morador. Tem a UF, né? Eu vou adicionar manualmente aqui o nome do morador e nós vamos partir para a prática para o script JavaScript, como que a gente vai conectar, como que a gente vai consumir a API, fazer isso na prática, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou adicionar aqui o nome do morador, eu vou copiar isso aqui, né? Eu não gostei muito desse, mas vou deixar assim mesmo. Vou colocar aqui, morador. Input type, o ID chama morador. E aqui, morador, o nome. Show de bola. Então, se eu for olhar ali, der um refresh, eu já tenho aqui embaixo o morador. Só ficou errado que ficou... Vou botar aqui nome no label. Então, refresh aqui, pronto. Então, eu tenho endereço, bairro, cidade, UF e o nome. Beleza. Agora, eu vou fazer a conexão com o... Vou fazer a conexão com a nossa API. Primeira coisa que a gente tem que saber aqui.
o endereço da nossa API. A nossa API, o endereço dela é https api-cep gsoft.com.br 2.7851. Vou colocar aqui um endereço aqui, um CEP aqui, ó, tá? Porque o que eu quero de fato é buscar um CEP exclusivo. Um CEP exclusivo, né? Então, o que não buscou aqui? Aqui tá faltando um 0 no seu CEP, Ju. Tá faltando um 0. Beleza, obrigado. Aí, ó, eu quero mostrar para vocês do jeito mais dinâmico que pode ser feito, tá, gente? Tô falando que tem que conhecer a programação e a gente aprende da forma mais inteligente possível. Agora, olha só. Adicione um script, né? Vou escrever de uma forma mais clara possível, para ele poder entender melhor. Em JavaScript, adicione um script em JavaScript, lógico, mas tudo bem. Para essa página consumir a API tal, que mais? E os dados de CEP, endereço, bairro, cidade, UF e morador sejam exibidos nos inputs da página acima. Vamos ver se ele vai ter essa inteligência aí de fazer isso para a gente. Então ele já deu, ó, para você fazer o script, vai criar aí uma... E isso daí, que nem seu amigo falou, vocês faziam tudo na mão antigamente? Tudo na mão, irmão. Caramba. Tudo na mão, literalmente, tá? Então, hoje a gente tem tudo muito fácil, né? Mas é o que eu estou falando. É fácil, mas tem que entender de fato o que está fazendo, né? Deixa eu ver aqui. O modo como ele fez agora aqui. Tá. Ele criou uma função preencher endereço. Vamos copiar isso lá. Vamos pegar aqui o script. Então, eu tenho que pegar aqui a partir da tag script. Vou copiar. E vou colar aqui dentro. Vamos colar aqui. Dentro de body mesmo. Eu vou colar a tag que iniciou com script e vai terminar com script aqui embaixo. Então, o que ele está fazendo aqui? Criou uma função chamada preencher endereço, uma variável CEP, ele criou uma variável CEP, que vai ler o input CEP nosso. Então, o que ele está dizendo aqui para mim é o seguinte, que o que eu colocar aqui dentro desse input, que se chama CEP, ele vai gravar, o CEP que eu colocar, ele vai gravar dentro dessa variável aqui. Agora, essa é a parte mais complexa aqui, ó. Olha como que ele faz a requisição na API. O JavaScript tem uma função chamada fetch, tá? Fetch, que passando a nossa rota, né, mais o CEP que eu quero consultar, ele vai lá, isso aqui é o principal. Ele está saindo aqui do meu navegador, né? Então, quando eu digitar aqui 12.050.030, que eu clicar no botão enviar, aqui não faz nada ainda, né? Faz nada. Quando eu clicar no botão enviar, ele vai lá no servidor, é como se ele tivesse aberto uma página paralela aqui, ó. Cadê? Uma página paralela, tivesse feito isso aqui, ó, e tivesse consultado, e aí
esse JSON com os meus dados aqui, com o campo CEP, endereço, bairro, cidade, UF, morador, eu fiz questão de colocar aqui no ChatGPT esses nomes, ó, CEP, endereço, bairro, cidade, UF e morador, porque eu sei que esses dados são os que estão no meu JSON. Lá no banco de dados está esses campos e no JSON também estão esses campos. E aí, o que acontece? Essa chave aqui, abre e fecha, representa um registro, mas eu tenho aqui um colchete. Eu já explico a importância de entender a diferença do colchete para quando tem colchete e quando não tem colchete, tá? O que ele fez aqui, ó? Quando ele foi lá, ele requisitou. E aí ele tem aqui, ó, then response. O que é response? Response é a resposta. E ele está falando assim, ó, por favor, pega a resposta e converte para JSON. Converte para JSON. Então, agora, quando ele fez essa requisição, a resposta veio lá no padrão, tá, qualquer. Veio um texto puro. E aí ele foi, converteu para JSON, né? E jogou esse conteúdo de JSON dentro da variável data. Agora, a variável data possui todos esses dados aqui, ó. Então, nós temos um objeto, uma variável, que contém todos os dados. Clay, tem como ver o que tem dentro da variável data? Deixa eu pegar aqui, deixa eu colocar bem aqui e mostrar para vocês, vocês vão achar interessante aqui, ó. Se eu escrever aqui, ó, console.log, vocês se lembram lá, quando eu estava estudando JavaScript no começo? Que a gente, tudo que a gente queria mostrar no log, a gente botava console.log. Se eu escrever aqui, ó, JSON.stringify data, olha só, se eu escrever isso aqui, ele vai mostrar no console do navegador os dados que estão na variável data. Vamos ver se funcionou então? A nossa página aqui, ela ainda não funciona. Mas se eu clicar no botão enviar, vamos ver se funciona. Eu cliquei no botão enviar, dei F12, vamos no console aqui do navegador e não aconteceu nada. Por que será que não aconteceu nada? Provavelmente porque o botão enviar aqui ainda não está linkado com a chamada dessa função. Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Então, depois que ele recebe todos os dados na variável data, ele vem aqui, ó, e vincula os inputs. Então, o endereço tem que linkar com a variável data e o campo endereço, né? O campo endereço, porque o meu campo de endereço aqui, ó, ele se chama endereço. Ó, o ID dele é endereço, ID é bairro. Como eu fiz no ChatGPT, ele não sabe disso, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, endereço, ele botou aqui data, bairro, localidade é cidade, o F está certo, e morador. Cadê nossa... E morador é morador. Belezinha. Então, tá aqui. Esse FET aqui, pessoal, ó, esse FET, ele abre, ele abre aqui, ó, e finaliza aqui, ó. Finaliza aqui. Ou seja, ele requisita lá na API, transforma os dados em formato JSON, armazena os dados em formato JSON na variável data, vincula todos os campos do JSON, ou todos os campos todos os inputs do HTML, né? Todos esses campos aqui, ó. Todos esses campos aqui, ó, que estão aqui na tela. Ele vincula todos às variáveis que estão
dentro do objeto data, e se der algum erro, ele vai mostrar no console que deu um erro. Ó, ocorreu um erro. Catch quer dizer, cara, deu algum erro e não mostra. E aí aqui, ó, ele pega o botão enviar. Peraí, mas nós temos botão enviar? Qual que é o nome do nosso botão? Cadê o botão aqui? Ó, então, quando a gente criou o botão, né? Cadê o botão? Input type text para class button type submit. Ele ficou aqui. Vamos aqui. Deixa eu só confirmar aqui uma. Tá. Botão. Pá, 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 pá. Aqui no botão, ele está com o type submit. Normalmente a gente passa um ID, né? Mas deixa eu colocar aqui submit, só para a gente ver aqui se ele vai rodar. Vamos ver se ele vai linkar aqui, sem eu precisar colocar o ID. Vamos ver aqui. O que aconteceu aqui no nosso console, ao clicar. Não linkou. Não linkou. Então, eu vou usar mesmo o ID lá. Deixa eu pegar aqui, botão, class button, type submit, ID, igual a, vou botar aqui, buscar. Esse é o nome do nosso botão. Então, aqui eu vou colocar o nome do botão, buscar. E o que ele faz aqui, ó? Ele pega esse botão lá do nosso formulário e adiciona um evento. Qual evento? Clique. Ou seja, toda vez que eu der um clique, ele vai executar essa função, preencher endereço. E cadê essa função preencher endereço? Está aqui, ó. Função preencher endereço. Abriu aqui a chave amarelinha, fechou aqui. Tudo isso aqui é a função que vai executar. Bora ver se vai funcionar. Vamos ver aqui agora. Ah, tá. Tem que dar o refresh, né? Se não der o refresh, não vai funcionar. 12.050.030. Vamos clicar aqui. Pronto. Funcionou. Legal. Primeiro passo. Então, o que nós fizemos aqui, ó? Ó, nós já conseguimos fazer com que o botão execute, ó, ao clicar no botão, ou seja, essa linha aqui, ó, eu estou dizendo, cria, por favor, um evento que, ao clicar no botão, executa essa função, por favor. Aí, quando clica no botão, ele vem aqui e executa a função preencher. E olha só que interessante, pessoal. Lembra que eu coloquei aqui, ó, esse console.log para mostrar se os dados realmente estão vindo lá da API? Então, quando eu clico aqui em enviar, olha só o log aqui, ó. Olha o log. Olha o log aqui, ó. Buscar de novo. Lá, ó. Buscou aqui, ó. Buscou o CEP, o endereço, Rua dos Passos, Vila Edmundo, Taubaté, São Paulo, morador de Clay. Buscou. Se eu mudar aqui, ó, fala o seu aí, Lucas. Lucas? 12.040.822. 822, beleza. Ó, buscou aqui, ó. Bairro Portal da Mantiqueira, cidade Taubaté. Ó, buscou já, né? Lucas Alberto. Mas por que não veio aqui undefined? Por que todos os dados vieram undefined, né? Por que eles vieram undefined? Vou lá e agora eu vou explicar o porquê, tá?
o porquê que veio um defined. Lembra que eu falei para vocês que tem um colchete aqui antes da chave, ó, um colchete? Se não existisse esse colchete, quando a gente estudou array lá em JavaScript, naquela aula que a Fernanda deu para vocês, JavaScript array, tá? Então, quando a gente fala de array, né? Quando a gente cria um array, a gente está criando, imagina uma planilha de Excel aí, né? Imagina uma planilha de Excel. Quando você tem um array aqui, ó, estamos criando aqui um array chamado cars. Ó, ele é representado por isso aqui, ó, pelo colchete, abre e fecha. Dentro desse array, ó, é como se fosse uma planilha de Excel. Na linha 0, é esse o conteúdo que eu quero que escreva. Na linha 1, esse aqui. Na linha 2, BMW, Saab, Volvo e BMW. Então, eu tenho uma variável chamada cars. E dentro dessa variável cars, eu tenho vários conteúdos. Lá na nossa API, nós temos a API chamada data. E dentro dela, nós podemos ter vários conteúdos. Então, olha só, como que eu resolvo esse problema? É só eu fazer isso aqui, ó. Data, eu falo assim, ó, da posição 0. Da posição 0. Por que que é assim? Porque nós criamos de uma forma que eu possa trazer todos os endereços. Se eu rodar a API buscando barras, ao invés de ser o CEP específico, eu digitar a palavra CEP, ele não vai buscar todos os CEPs, todos os endereços de todo mundo? Aí eu vou localizar qual que é pela posição. Quem que é o 0? Quem que é o 1? Quem que é o 2? Quem que é o 3? Né? Ou seja, quando eu vou aqui na API e digito o CEP, eu tenho todos. Então, o 0 é o Judiclei, o 1 é o Lucas Alberto, o 2 é o Thiago, o 3 é o Tarek, o 4 é o Flávio, o 5 é o Eric Toledo. Então, aqui, ó, eu estou dizendo que é 0. Só pelo fato da minha API, do meu JSON, ter vindo com esse colchete, eu já sei que eu preciso declarar a posição 0. E por que que eu coloco 0? Porque eu sei que vai vir só um registro. Todas as vezes que eu pesquisar, vai vir só um registro. Então é isso aí. Será mesmo? Vamos conferir agora aqui no nosso formulário. Vou clicar de novo, endereço aqui do Lucas, clico, opa, tem que dar o refresh, né? Senão não funciona. 12042, Lucas? 040822. Olha aí, ó. Clicou, tcharam, aqui está a nossa API funcionando. Vou colocar aqui outro, ó. 12050.030, tá aqui, ó, Lucas Alberto aqui embaixo, ó. Clicou de novo, Rua dos Passos, Gil de Clay. Agora eu quero alguém aí de Tucuruí. Quem de vocês aí que pode me passar aí o endereço de vocês aí? Pode ser o meu. Quem? Quem tá falando? Eu, Henrique, Juscelino Henrique. Vamos lá, Henrique. Deixa eu abrir aqui, ó. 60... Pera aí, calma aí, ó. Eu tô lá no nosso servidor, tá? Acabei de entrar no servidor lá na GSoft e o banco de dados é esse aqui, ó. O banco de dados é esse aqui, tá? Então agora eu vou adicionar você, ó. Fala o CEP aí. 68? 458, É 68 ou 65? 68. 68, 458, traço 100. É 100, não? qual o endereço, ô Juscelino? Rua B, Jardim Paraíso. Rua B. É o número da rua e o bairro Jardim Paraíso.
Jardim Paraíba. Vou botar sem acentuação por enquanto, porque a gente vai ter que tratar isso depois. Tucuruí, estado do Pará. Juscelino Henrique. Cadê o outro menino aí, o Murilo? Murilo, passa o seu CEP também, fazer um favor. 68456 356. 68456-356. Qual que é o endereço, Juscelino? Ô, Henrique. Ô, Murilo. Rua Maracanã, Rua Maracanã. 147. Qual que é o teu número lá, ô, Henrique? O número, Henrique? Qual o número? É 300. Qual é o bairro, ô, Pedro? Nova Tucuruí. Oi? Nova Tucuruí. Nova Tucuruí. Cidade de Tucuruí, estado do Pará. E aqui é Pedro Murilo. Todo mundo tem 2 nomes aí, é? Negócio é... Vamos lá. Será que vai funcionar? Já vou pegar aqui o CEP aqui do Juscelino. Vou clicar em enviar aqui, ó. Já buscou automaticamente. Não estou gostando desse negócio aqui do... Tá muito apertado aqui. Eu vou aqui no... Deixa eu colocar aqui um... Flex. True. E vou colocar aqui no container deixa eu ver aqui, background, margem top 100. Então, margem top 20 aqui. Pronto. Vamos lá, dar um refresh. Vou colar de novo aqui o CEP. Olha aí, ó. Então, já está aparecendo aqui do Juscelino Henrique. Já vou pegar aqui o CEP do Pedro. Olha lá, ó. Rua Maracanã, Nova Tucuruí, Pará, Pedro Murilo. Ou seja, nós construímos uma API em Node.js do zero, fizemos o back-end. Ah, legal, uma coisa. Deixa eu pegar esse index HTML aqui agora, ó. Deixa eu pegar ele aqui, aula 13. Vou pegar o index HTML e vou colocar lá no servidor. Vou publicar no meu servidor aqui. Vou entrar aqui. Agora já vou entrar em outro servidor. Não é mais o mesmo servidor que está a API. Para vocês irem entendendo que o back-end está em um servidor e o front-end agora já vai para outro servidor. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, onde que eu vou publicar isso aqui? Gsoft, suporte, vou pôr aqui dentro mesmo. Pronto. Agora, pessoal, eu quero que vocês façam aí no computador de vocês. Vocês vão digitar suporte.gsoft.com.br/tech. Só isso. suporte.gsoft.com.br/tech. E coloca o CEP de vocês e estamos com um front-end funcionando. Funcionando do mundo todo, qualquer lugar do mundo, nossa aplicação front-end já está funcionando. Ou seja, lendo o back-end. Se eu colocar aqui no grupo TechTeams aqui, esse endereço, né? Aqui, ó. Vocês vão poder abrir no celular. Então, para quem quiser abrir no celular, vamos ver como é que vai rodar isso aí no celular. Vamos ver aqui o TechTeams. Cadê? Não subiu, não? TechTeams. Já rodou aqui no celularzinho. Deixa eu botar o CEP aqui. 12050 030. Pronto.
já está lendo bonitinho, porém tem que trabalhar o layout para web. Me falem aí se funcionou no de vocês, pessoal. Sim. Funcionou, né? Show de bola. Show de bola. Todo mundo testou aí? Aí, gente, é claro que tudo é uma questão de focar. Eu não gostei desse CEP aqui, desse jeito aqui, né? Eu queria que o CEP ficasse centralizado, né, e tal. Então, eu vou criar um estilo para o CEP. O CEP aqui, ele já tem um estilo aqui, ó. O CEP, cadê o meu Visual Studio Code? O CEP aqui, cadê o form group do CEP aqui? Input. Todos os form groups são iguais, né? Então, eu teria que fazer um form group separado. Não vou perder tempo com isso. Vamos fazer diferente agora, ó. Agora, galera, eu vou pegar o meu index HTML aqui e vou duplicar ele. Olha só o que nós vamos fazer. Bora, meu filho, cadê a duplicação? Vai. Cadê? Copy e paste. Ó, dupliquei ele. Eu vou fazer esse aqui, ó, index 2. Index 2. Olha, se nós fizermos uma aplicação front-end que está consumindo uma API, um back-end que nós construímos, significa que nós podemos consumir agora também a API da ViaCep. Para isso, basta que a gente passe a chamada HTTPS aqui, ó. Então, no index 2, eu vou trocar esse endereço que eu fiz aqui, ó, tá? Por esse aqui, ó. Por esse aqui. Só tem um macete aqui que a gente precisa fazer, que é o quê? O CEP deles aqui, eles passam dentro, no meio da string, né? No meio da string. E aí, a gente precisa colocar, por isso que é importante, dentro lá no JavaScript, quando a gente vai aprender, saber como que a gente... Olha só, se o CEP está aqui no meio, uai, mas como que eu vou colocar aqui a variável CEP aqui? Ele não vai entender isso, né? Ele precisa saber que é uma variável que vem de fora. Para isso, eu faço o seguinte, eu coloco um cifrão e coloco abro chave, fecho chave, coloco a variável aqui dentro, e aí tem um outro segredo. Não pode ser aspas simples aqui, ó. Tem que ser crase. Então, eu coloco uma crase aqui e coloco uma crase aqui, ó. Então, só o fato de eu colocar crase no começo e no final, o JavaScript já sabe que eu estou usando no meio dessa string aqui, desse endereço, dessa rota, eu vou usar um texto dinâmico aqui dentro. Gente, olha o que vai acontecer agora. O arquivo index2, eu vou rodar só na minha máquina aqui. Então, deixa eu abrir aqui a pasta. Cadê aqui? Aula 13, index 2. Ó, vou abrir aqui para vocês. Então, se eu colocar agora o meu CEP aqui, ó, 12.050.030, e enviar, não funcionou. O que que deu errado? Vamos lá, vamos ver. Claro, a nossa API usa um array. Será que a API do ViaCep usa array? Vamos ver? viacep.com.br/12.050.030/JSON. Ó, não tem o colchete, só a chave. O que significa isso?
que nós não precisamos dessa posição aqui do array. Basicamente isso. É para funcionar. Só tem um problema. A API da ViaCep não tem um morador, né? Tem outros campos que a nossa não tem. Mas qual a vantagem da API da ViaCep? Tem o cadastro de todo mundo. Agora todo mundo aí vai poder consultar o seu endereço, porque não está consultando mais o banco de dados que nós construímos, TechTeams. Agora já tem o banco de dados do Brasil inteiro. Vou pegar o Index 2 aqui. Primeiro deixa eu testar local, né? Deixa eu testar local aqui primeiro. Cadê você? Aqui. Vou dar um refresh para ele reler. Vou colocar meu CEP. Beleza. Ó, o endereço veio undefined. A cidade também. E o nome também. Quero o Thiago aí. Thiago, tem alguma ideia do que pode ser isso? Porque lá na variável data, no JavaScript, Como é a que gente é? está colocando. Porque lá na variável data do JavaScript, quando a gente está pegando o get da API, a gente não está colocando o nome certo que vem no DIG. Igual Perfeito, perfeito, Thiago, perfeito. A gente trocou a API. Então, o JSON da ViaCep não tem o campo endereço, tem o campo logradouro. Não é cidade, é localidade. E não tem lá nome, morador, não tem isso. Eu vou pôr IBGE no lugar, só para a gente preencher. Então, aqui no lugar do endereço, eu vou pôr logradouro. No lugar de cidade, eu vou pôr localidade. É isso mesmo, né? É. E no lugar de pessoa aqui, ó, morador, eu vou colocar IBGE, só para não ficar em branco lá. Eu vou trocar, né? Eu vou trocar o nome morador aqui para... Vou colocar aqui IBGE. Pô, só assim. IBGE. Aqui eu vou colocar código IBGE. Então, isso aqui vai ser IBGE. E aí aqui é IBGE e aqui é IBGE. O elemento agora chama-se IBGE. Pronto. Salvei. Vamos rodar de novo. Vamos ver se vai funcionar agora. Refresh sempre. 12.050.030. Enviou. Prontinho. Rua dos Passos, Vila Edmundo, Taubaté, São Paulo. Código do IBGE 35.54.102. Fala o CEP seu aí, ô Pedro. 68, 456, 356. 356. Rua Maracanã, Nova Tucuruí, Pará. Código da cidade de Tucuruí, 150.8.100. Vejam que veio com acentuação bonitinha, ó, acento agudo no Tucuruí, acento circunflexo, tio aqui no Maracanã, ou seja, tá tudo trabalhado bonitinho. A nossa API ainda não trata a acentuação. Isso nós temos que programar dentro da nossa API. Agora, esse formulário, esse index 2 HTML, ele só está no meu computador. Eu vou agora subir ele lá no meu servidor e vou colocar index 2 lá. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão acessar aí, ó, suporte.gsoft.com.br, suporte.gsoft.com.br/index2.html. Opa! Ah, tem que pôr o /tech. /tech, /index2.html. Prontinho. Já vou colocar aqui no grupo também. E vou colocar aqui no chat aqui. Então, vocês já podem... vocês já podem consultar aí. Consultem aí, fazendo um favor.
Funcionou aí? O meu deu certo aqui. Sim. Tem cidade que não tem, né, endereço por... Deixa eu colocar aqui um 12 100 200, um CEP qualquer inventado aqui, ó, não deu. 12 010 300, ó, Praça Doutor Chácara Taubaté e tal, 35, pronto. Ou seja, se nós formos construir uma aplicação, é claro que nós criamos essa construção inteira, essa API completa, com back-end completo, para a gente entender o processo, né? Mas é lógico, a gente não vai fazer isso. Se nós formos construir um sistema web, ou até mesmo dentro do Encache, do Service, que é o sistema da CompuServe, quando a gente faz a busca do endereço de um cliente, é dessa forma, nós estamos consumindo uma API. Existe uma API, existe um servidor que tem esse cadastro de todos os endereços. E aí a gente consegue fazer o consumo, né? A gente consegue buscar essas informações e trazer para dentro do nosso front-end. Pessoal, é isso, galerinha. É isso. Hoje, nós construímos uma API, um front-end bem simples, né? Via ChatGPT. Então, vou compartilhar os códigos, né, que nós construímos. Outra coisa, para quem quiser acelerar o conhecimento, tá? Se você for lá no ChatGPT, ó, digamos que você não entendeu nada do que ele fez lá de estilo, né? Poxa, mas o que é isso? Você pode pegar aqui todo o estilo aqui, ó. Você pode pegar qualquer parte de qualquer código. Você cola aqui e fala assim, você pode me explicar esse código? De forma bem bruta mesmo. Aí ele pega e fala, claro que eu posso explicar. Isso aqui é o código CSS da página HTML. O primeiro, body, isso define a cor de fundo para todo o corpo da página, que é um tom de cinza claro. Container, olha só, isso define a aparência da div com a classe container, que contém todo o conteúdo do formulário, né? Tem uma cor cinza claro, uma largura de 400 pixels, aqui ó, largura 400 pixels, uma margem 0 automática, para centralizá-la horizontalmente na página, a margem superior, margem de 100 pixels, e um espaçamento, né, no topo de 20 pixels, aqui ó, o padding é um espaçamento no topo de 20 pixels, ou seja, gente, margem top de 100 e o padding de 20, é um espaçamento interno de 20 pixels. E ele vai explicando tudo para vocês. Gente, hoje, eu posso pegar tudo que foi feito aqui, eu posso fazer assim com ele, ó. Posso fazer assim com ele. Você pode reproduzir essa página completa com o HTML, CSS e JavaScript, porém, olha só, em C#, olha só. Claro, aqui vai a versão completa. E aí vai, ó, todo o código-fonte, a mesma coisa em C#. E pode agora fazer o mesmo exemplo em Delphi. Deixa eu terminar aí. E pode agora fazer o mesmo exemplo em Delphi. Aí ele vai lá, vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar, vou abrir meu Delphi aqui, né?
e vou consumir a API do mesmo jeito. Vocês perceberam o poder que a gente tem nas mãos hoje? Ou seja, nós podemos fazer qualquer coisa em qualquer linguagem de programação, consumir qualquer API. Cara, as possibilidades são infinitas. As possibilidades são infinitas. Ficou meio lentinho aqui, né? Mas ele vai falar, ó, cria um botão e tal. Nós poderíamos fazer esse exemplo aqui em Delphi, né? Em C Sharp, eu tenho aqui o Visual Studio, eu tenho para fazer em C Sharp, ou seja, meus amigos, vocês têm a faca e o queijo na mão. O que eu estou dando é o caminho para a gente poder construir, entender esse mundo da programação, fazer com que vocês tenham facilidade de programar não só em JavaScript, né, em TypeScript, só em Node, React e React Native, né, mas em qualquer um. Agora, pessoal, o próximo passo para a gente ter uma visão completa é o seguinte: nós vamos, nas próximas aulas, nós vamos criar a mesma aplicação, porém agora não vamos fazer com HTML e CSS. Nós vamos fazer em React, depois nós vamos fazer em React Native, e aí sim, nós vamos compilar mesmo um aplicativo para Android, né? E vamos subir esse aplicativo, né, a APK, cada um vai poder instalar aí o aplicativo de busca de CEP, né, para vocês poderem ver como que se constrói um aplicativo consumindo a API. E depois nós vamos começar a construir outras coisas. Eu tenho um banco de dados aqui gigantesco aqui, eu tenho um banco de dados aqui com 55 milhões de empresas do Brasil inteiro, e eu estou querendo fazer aqui um aplicativo para consultar qualquer empresa. Isso já tem na internet, né? Mas o que eu quero é fazer algumas buscas por KNAI, é muita coisa, tem muitas possibilidades. Galerinha, é isso. 2 horas aí, passamos do tempo aí que era previsto, era 1h30, mas terminamos. Henrique, Murilo, tá Anderson aí, mas é Ronisson, né? Isso. Ronisson, Thiago, Lucas. Galerinha, beleza? Vocês querem falar alguma coisa? Pessoal aí de Tucuruí, quer fazer algum comentário? Fala, Murilo. Não só fala que o conteúdo aqui muito bom, na prática assim, é bem melhor, né? De acompanhando e aprendendo. Então, só nessas 2 horas que esse já compilou, já subiu um projeto rápido no servidor. Então, é a melhor forma de aprender e pegando os macetes também, que já tem muitos anos. Legal. Vocês estão no grupo, tá? No grupo tem todas as aulas que nós fizemos. Então, vocês vão poder entrar no meu canal lá, Júlio Cleves Pereira, e vão visualizar lá. Tem lá todas as videoaulas, tá? Mas, assim, as últimas 3 aulas são as mais importantes, que aí vocês vão conseguir entender aquele back-end completo. Eu vou colocar no grupo também o link do GitHub, que vocês vão poder baixar todos os códigos-fontes que nós já fizemos, porque a gente está na 13ª aula. Então, tem umas aulas importantes de alguns conceitos que seria legal vocês pegarem, tá bom? E a partir daqui é só mais e mais conhecimento e vamos construir coisas importantes. Daqui a pouco, a gente, na nossa aula aqui, a gente vai estar construindo coisa real, que é para dar dinheiro, para dar resultado, né? E vocês vão poder fazer também para vocês. E esse é o objetivo. Aqui a gente compartilha e aprende junto, todo mundo cresce. Eu sou muito antenado com as novidades, né? Nós temos nosso RP Web que a gente está construindo já tem mais ou menos 1 ano, né? E esse mundo web ele é muito rico e não tem jeito. O Delphi é muito bom, maravilhoso. Os sistemas que nós temos hoje em Delphi são muito importantes, é quem sustenta a gente, né? É uma linguagem muito bacana, mas a gente hoje não pode ficar preso a uma linguagem de programação. A gente hoje tem que conhecer, e depois que você começa a conhecer mais linguagens, qualquer uma fica muito fácil de você poder implementar. Beleza, pessoal?
Vamos lá, é isso aí. Um abraço para vocês, obrigado por estarem juntos aí. Falou? Valeu, Falou, valeu. Gil. Boa tarde. Valeu, Tamo boa junto. tarde. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.